Olá, eu tenho falado bastante ultimamente em resposta às pessoas que tentam utilizar a física quântica para realizar os seus projetos, queixando-se de que não obtém resultados positivos. Eu já publiquei vídeos no YouTube falando sobre isso, apontando por que a coisa não rola. Eu sempre tenho dito que as leis quânticas são fiéis. Sempre. Se a pessoa não obteve resultado, é porque em alguma fase dos 10 passos quânticos, em alguma fase dos 5 comportamentos quânticos, as pessoas cometeram algum erro, alguma falha. Então, o vídeo de hoje eu quero retomar este assunto para dar mais algumas explicações sobre por que às vezes a coisa não funciona. Antes, eu preciso definir dois conceitos. O colapso da função de onda, o significado disso, muito rapidamente. Na realidade humana, o colapso da função de onda significa a concretização de um projeto. O outro conceito que eu quero definir é de correlação quântica. Na realidade humana, isso significa interagir psiquicamente com o seu projeto. Você faz o pedido para o universo, você faz o seu projeto e depois você interage com ele. Isso chama-se correlação quântica. E correlação quântica significa manter intimidade com o seu projeto, com o seu desejo. E você faz isso quando mantém o foco no seu projeto. Correlação quântica aqui é o foco, é ficar focado no seu projeto. Mas é importante que você saiba uma coisa. Só ocorre o colapso da função de onda do seu projeto, o projeto só se concretiza onde existe correlação quântica. Sem correlação quântica, não existe concretização de projeto. Por outro lado, só existe correlação quântica onde existem vibrações. São as vibrações que fazem as correlações quânticas, que por sua vez produzem o colapso da função de onda, a concretização do seu projeto. Então, você tem que vibrar quando deseja aquilo que você pediu para o universo. O ato de desejar, o ato de pedir coisas para o universo, tem que produzir vibrações quânticas em você. Que vibrações são essas? É o nosso psiquismo que produz essas vibrações. Por exemplo, os nossos pensamentos, o conhecimento que nós temos sobre o nosso projeto, a compreensão, isso tudo produz vibrações quânticas. Os desejos fortes, as emoções nossas, os nossos sentimentos, a certeza que nós temos, a fé, tudo isso produz essas vibrações que vão produzir correlação quântica com o nosso projeto. São com essas vibrações que nós vamos interagir com o nosso desejo, com a nossa encomenda, com o nosso projeto. Mas veja bem, essas coisas todas, essas emoções, esses sentimentos, conhecimento, essas coisas que produzem as vibrações, elas não são produzidas pelo cérebro.
essas coisas são produzidas pela consciência ou pelo espírito. E a consciência, ela é a essência humana. A essência humana é consciência. Por que é que eu estou falando aqui em essência? Veja, o quantum de energia, o quantum é a menor energia do universo. E é com essa energia que as coisas são feitas. Tudo no universo, tudo na realidade material é feita com o quantum de energia. Então, o quantum é a essência da realidade material. Por isso, a física quântica é uma física das essências. Portanto, é a essência humana que vibra. É o espírito que tem que vibrar. Quando eu falo em essência, quando eu falo em consciência, estou falando em espírito. Então, a física quântica é uma física das essências. É a essência que produz o colapso. É a essência que faz o projeto concretizar. E ela faz isso por meio de vibrações. Portanto, o seu desejo tem que produzir vibrações em você. Quando você escrever a encomenda para o universo, quando você pedir algo para o universo, quando você elaborar o seu projeto, você tem que usar palavras, você tem que usar frases que faz você vibrar, que faz a sua essência vibrar. Se você não vibrar, então não foi a sua essência que desejou. Se você não vibrou, você não está usando a sua essência. E neste caso, então, o colapso não rola. O colapso da função de onda não vai acontecer. Então, escreva coisas, descreva o seu projeto, descreva o seu desejo. Na hora de fazer o pedido, com palavras, com frases que produzem vibração em você. Você tem que vibrar na sintonia do seu desejo. Se você não vibra quando pede coisas para o universo, não há colapso da função de onda, porque não haverá correlações quânticas. Tá certo? Então, desenvolva um modelito, né? Porque só palavras, não são palavras que fazem correlações quânticas. Só o desejo, não. Você tem que vibrar, porque são as vibrações que fazem as conexões. Isso acontece lá no efeito não local, quando os cientistas fazem esse experimento com partículas. Elas têm que vibrarem, porque são as vibrações que produzem a correlação quântica. E onde não há correlação quântica, não há colapso da função de onda. Então, viva intensamente o seu desejo. Interiorize intensamente, produza uma imagem mental forte do seu desejo. Porque uma imagem mental forte produz vibrações. E você vai fazer correlação com a imagem mental do seu projeto. Tá certo? Então, um abraço quântico a todos.